Pessoal, boa tarde. Quem está chegando, vamos nos achegando aqui para recomeçar. Depois de abastecidos. Enquanto as pessoas chegam, vou fazer aqui A gente vai esperando um pouquinho para as pessoas chegarem, mais 2 minutinhos. E, enquanto isso, a gente faz um sorteio de livros, pode ser? Pelo menos para valorizar quem chegou na hora, né? A gente combinou. Tá vendo? Quem não chegou na hora não vai ganhar. Quem chegou na hora, então, a editora Adonis nos brindou aqui com alguns livros que eles estão ali vendendo. Então, como amanhã a gente vai ter o prazer de receber o professor Yves aqui no nosso evento, nós estamos lançando um livro amanhã com ele. Ele é o grande autor, mas temos aí um capítulo junto com ele deste livro. A editora cedeu para a gente como um brinde de presente 3 livros. O livro Paisagens da Dignidade na obra musical de Chico Buarque, o primeiro livro dessa coleção do professor Yves. Depois o Paisagens da Solidão, dele também. E por último, então, este que a gente lança amanhã, o Paisagem da Infância, que aí é um livro que a gente também escreveu com ele. Eu, a professora Suzana, a professora Thelma e a Lívia, tá bem? Então, vamos sorteá-los para vocês. Aí tem um outro livro, esse que foi lançado o ano passado, já tem 1 ano, meu Deus, como passa o tempo, esse chamado Estrangeiros na Própria Terra, Convivência Escolar e Bullying na Perspectiva da Psicologia Moral, é a minha tese de livre docência, e também um livro infantil que foi lançado este ano, aqui na editora Adonis, em Americana, vai ser lançado em São Paulo também agora em abril, chamado A Menina que Engoliu o Sol. A menina que engoliu o sol está aqui em cima, ó. Olha o cabelo vermelho, não é? Então, e aí a gente vai, então, fazer um sorteio aqui. Pode ser por data de nascimento? Pode. Ninguém conta que data nasceu, então, tá bom? Fala Dani. Uma data aí. Um dia e mês. 26 de fevereiro, tem alguém? Ah lá, 26 de fevereiro, pronto. Uma já. Vi, entrega pra gente. Vi, entrega pra gente, pra ela. É o meu dia também. Vou começar por qual? Qual que você quer? Ai, meu Deus do céu. Você foi a primeira, você escolhe. Qual? Oi? Não, qual você quer? Qual livro você quer? Esse? Ela quis, então, o da menina que engoliu o sol. 3 de março. Tem alguém? 3 de março. Agora vai esse, tá bem? Ó, esse aqui, ó, Paisagens da Solidão, tá bom? Vou já escolher para ficar mais fácil. 3 de maio. 6, Sandy. 6 de maio. 28 de novembro. Vai, Dani. 14 de julho. Vitória. 15 de setembro. 4 de dezembro. 20 de abril. 16 de outubro. 11 de janeiro. Meu Deus. 1 de setembro. 20 de qualquer mês. Ah lá, conseguimos. Vem uma, vem 2 por aí. 20 de março.
Vai lá, Dani. Mais um, falta um. Meu Deus. Mais algum? Ela também é, Lu. Quem? Ali no cantinho. Vem, professor. 20? 20 também, 20. Só falta o de amanhã. Lu, Tcharam. ela também é. Ela também? Ó. Então, 20. Pronto, ganhou o livro de amanhã. Ok, pessoal. Amanhã a gente tem mais, tá bem? Ó, amanhã tem mais sorteio, tá bem? Amanhã tem um montão de novo. Vamos lá, vamos começar então. Posso começar? Então, boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos. Os nossos recados, rapidamente. As perguntas devem ser enviadas por escrito, né? E temos pessoas aqui nas laterais para fornecer papel e caneta para recolher as perguntas. O registro de presença precisa ser feito por meio do QR Code que está espalhado no saguão, tá bem? Vocês têm já acesso à rede Wi-Fi. Como sabem, o café ele fica disponível, a gente não vai fazer pausa para café hoje. E lembrar que nós temos a editora Adonis e Unicamp expondo livros publicados por autores do GPEM, e que o livro A Paisagem da Infância será lançado, então, amanhã pela manhã. Lembrar também que nós temos uma linha do tempo do GPEM. Logo ali na entrada, se você está entrando, vira à esquerda, rapidamente você já vê um pouco das dissertações, teses e eventos que foram feitos ao longo desses 20 anos. Não deixem de prestigiar. Então, para retomar os trabalhos do período da tarde, para poder dialogar sobre o Centro de Ciência... Opa! Está certo. O Centro... Não está certo. Só um minutinho. Bia, você está engolindo o sol demais. Engoli. Pronto. Agora sim. Para a gente falar sobre o tema das equipes de ajuda às comunidades de cuidado e apoio entre estudantes, 10 anos de construção, eu convido, então, a professora Luciene Tonheta, que já está à mesa, fazer uso da palavra em breve. Professora Luciene é pedagoga e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, fez doutorado sanduíche pela Universidade de Genebra, na Suíça, pós-doutorado em Psicologia pela Universidade de Minho, Portugal. É professora livre-docente da Unesp de Araraquara, pesquisadora e líder do GPEM. Membro brasileiro do FAI, Fundação América para a Infância, sediada no Chile, e da RED, Latino-Americana de Convivência Escolar. Membro do Grupo de Estudos Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, do Instituto de Estudos Avançados, da Unicamp, e coordenadora da Rede de Comunidade de Cuidado e Apoio. É autora de livros de literatura infantil e de literatura científica na área da psicologia moral. Eu convido também a professora doutora Sanderli Bicudo a compor a mesa. Ela vai mediar as atividades. Ela, que também é pedagoga e especialista em relações interpessoais na escola e a construção da autonomia moral, mestre e doutora em educação escolar pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. É membro do GPEM e tem realizado pesquisas sobre adesão a valores morais, pertencimento escolar, bullying e protagonismo adolescente. Eu chamo também, como uma participação especial para compor a mesa, Eduarda Sanches Toledo, Arthur Leance Lima, Maria Beatriz Rodrigues Seschi, e Luca Omura e Patrick Zular. Por favor. Você vai passando para mim ou eu passo? Eu vou falar de pé, porque a ansiedade não me deixa ficar sentada. Boa tarde a todos novamente.
Boa tarde a essa linda mesa. Vocês já devem saber quem são estes grandes personagens que estão aqui sentados. Na verdade, eles estão carregando um grande peso. Eles são poucos aqui, mas estão representando muitos que daqui a pouco estarão conosco. Eles são alunos e alunas protagonistas de escolas que implementam um programa que hoje faz 10 anos. Essa é uma linha do tempo que esta mesa quer reconstruir. A ideia que nós queremos hoje aqui é contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória deste grupo que, desde 2015, tem implementado um programa que começou chamando-se Equipes de Ajuda do Brasil. E, neste momento, estes alunos estão aqui nos representando, não é? Representando a 44 escolas públicas e particulares de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Bahia, Brasília, Goiás e Rio Grande do Sul, que são lugares em que existem essas escolas em funcionamento. Pode passar. Vou começar e vou dividir essa fala em 3 momentos. O primeiro momento, eu vou falar um pouquinho para dizer quem nós somos e de onde nós partimos. De onde é que a gente parte para construir este trabalho de protagonismo nas escolas. No segundo momento, quero falar com vocês sobre como é que nós estamos e contar um pouco sobre o que é essa escola e por que nós estamos trabalhando tanto e tão seriamente para organizar este trabalho em mais escolas e transformar um trabalho que, primeiro, era artesanal, que era apenas em algumas escolas, mas uma necessidade que ela seja algo, de fato, institucional, em mais escolas. E que deixe de ser, como a primeira mesa dizia, deixe de ser sorte, o privilégio de alguns alunos ou de algumas escolas terem estes meninos e meninas atuantes nela. E, no terceiro momento, quero falar, reiterar quem somos, então, com essa nova identidade que estamos tomando e para onde é que nós seguiremos a partir de agora. Tá bem? Então, primeiro momento, vamos lá. Neste primeiro momento, então, quem somos e de onde é que nós partimos? Nós somos, então, um tipo, pode passar, Sam? Nós somos um tipo de protagonismo infanto-juvenil que atua por quê? Ora, nós somos, na verdade, homens e mulheres finitos. Nós somos de uma espécie completamente dependente. Nós somos aqueles que, de fato, são sofredores, aqueles que, de fato, precisam se sentir valor, aqueles que precisam, na verdade, se sentir valor aos olhos dos outros, não é? Aqueles que se constituem como uma identidade sempre aos olhos dos outros. E que, muitas vezes, para se constituir em valor aos olhos dos outros, minimizam, diminuem o outro. Então, quem pode nos salvar? Quem pode fazer algo por aqueles que fazem com que pessoas, meninos, meninas, se sintam menorizados, se sintam desprezados? Quem são aqueles que nos salvam? Vejam, aqueles que nos salvam, será que são os nossos professores? Será que são os nossos tutores? Será que são os nossos diretores? E aí, a gente já ouviu hoje nessa mesma sala, neste mesmo evento, falamos, todos nós já estamos impactados com a tal da série Adolescente. E vocês certamente lembram, aqueles que não assistiram, sem dar spoiler, mas a gente vai assistir, quem não assistiu ainda, mas vai assistir e vai perceber quem são os adultos dessa escola. São aqueles que pagam mico, não é? Aqueles que pagam mico porque não sabem exatamente o que se passa na vida dos seus adolescentes.
Nós somos aqueles que pagam micos. Quem pode salvar, então? Quem são aqueles que, de fato, podem ajudar na sua finitude, ou podem ajudar aqueles homens e mulheres que mais se sentem desprezados, aqueles homens e mulheres que, para se sentir valor, precisam desprezar os outros e não sabem outra forma de resolver esses problemas? Pode passar. Não somos nós. Aristóteles dizia, lá numa fala da Marilena Chauí, ela lembra que Aristóteles dizia: cada um de nós desejaria ter a autarquia, a autarcia, a autonomia e a infinitude do divino. Claro, claro que nós queremos ser melhores, claro que nós queremos ser valor. E nessa necessidade de ser valor, olha lá, a gente se mete em confusão. Então, o bullying, como uma das formas mais cruéis de violência, é sim da natureza humana, é sim um problema humano. Mas como é que nós superamos essa mesma natureza humana? Com a própria natureza humana, que é a natureza das relações, que é da natureza humana também procurar pelos amigos. Como lembraria Marilena Chauí? Lembraria que o próprio Aristóteles diria: um jeito de superar essa finitude e conquistar o todo autônomo, autárquico, infinito e feliz é pela amizade. Então, quem são aqueles que nos salvam? São os amigos, são aqueles que podem nos tornar valor, aqueles que podem nos proteger, aqueles que podem nos acolher, aqueles que podem estar conosco. E a psicologia descobriu isso faz muito tempo. Então, o homem descobriu isso faz muito tempo, porque tão antigo quanto o próprio homem, essa natureza boa do homem também existe, não é? E aí? Então, os sistemas de apoio já foram descobertos há bastante tempo na literatura mundial. Eles, tão antigas quanto essas próprias discussões que deram um nome a esse tipo de violência chamada bullying, também existem os tipos de sistemas que são projetados, são organizados como formas de apoio dos amigos, ou daqueles que são pares, daqueles cujas relações são horizontais. E são vários os tipos. Então, cybermentores, ajudantes, alunos amigos, alunos tutores, alunos mentores, alunos mediadores, apadrinhamento. São vários tipos, vários nomes e equipes de ajuda. As equipes de ajuda foram trazidas do Brasil, pode passar, Sandy, em 2015. Elas foram trazidas, originalmente o seu modelo era um modelo espanhol, e foi construído, criado por um professor espanhol, chamado José Maria Avilés Martínez, um professor que criou essa estratégia, também adaptando também essa estratégia de outros modelos. Ele cria este modelo, e então nós o conhecemos, nós vimos que este modelo cabia com os mesmos pressupostos teóricos que nós também tínhamos no Brasil e trouxemos para a realidade brasileira. No Brasil, pode passar, Sam, essa estrutura ela foi organizada, ela foi essa estrutura deste sistema de apoio foi adaptada à realidade brasileira. Porque as nossas escolas são diferentes, os números das nossas escolas são diferentes. E, por exemplo, uma das grandes diferenças é a formação, para vocês terem uma ideia, a formação que eles fazem na Espanha, por exemplo, para formar uma equipe de ajuda, ela é separada em vários dias, em várias aulas durante a semana.
A gente não tinha tempo de fazer a formação em várias aulas durante a semana aqui no Brasil. Então, o que a gente fazia? A gente começou a fazer a formação no sábado, num dia inteiro, em 6 horas. E aí a formação, se usava papel, se usava atividades, por exemplo, numa apostila. A gente começou a perceber, nós também usamos apostila, até fizemos uma apostila no Brasil, mas a gente começou a perceber que os nossos alunos aqui não aguentavam permanecer à frente de uma apostila. O que a gente teve que fazer? A gente teve que transformar todas as propostas que nós tínhamos em dinâmicas, em brincadeiras, em atividades práticas, em lúdicas. E aí foi uma primeira já adaptação do trabalho. Ou seja, as formas pelas quais, as respostas pelas quais os nossos alunos do Brasil foram nos dando, foram fazendo com que nós tivéssemos que fazer pequenas ou grandes adaptações ao modelo que nós tornamos, então, brasileiro. Bom, e aí vieram os primeiros números. Os números das pesquisas no Brasil começamos lá em 2015 com uma primeira escola, a escola em Campinas, a Escola Violeta Dória, e implantamos essa primeira equipe de ajuda numa escola lá de Campinas, uma escola pública de Campinas. E lá começamos a perceber que, depois de um ano de trabalho com as equipes de ajuda, quando nós perguntamos sobre os tipos de problema que aconteciam na escola, esses tipos de problema, eles haviam diminuído um ano depois. Os alunos foram capazes de perceber que os problemas de bullying naquela escola tinham diminuído, que os problemas relacionados à exclusão, à solidão, aos maltratos, eram problemas que haviam sido, que eram maiores, e que depois, quando eles pensavam na atuação da equipe de ajuda, eles diminuíam. E aí a gente pensou, mas eu acho que isso era a resposta de quem era da equipe de ajuda. E aí a gente aplicou um teste estatístico para ver, será que essas respostas de quem falou que foram diminuídas não foram dadas exatamente por quem era da equipe de ajuda? Não. Não foram dadas por quem era da equipe de ajuda. E isso nos mostrou que, então, na verdade, os alunos da escola perceberam que essa realidade já tinha mudado. Mas aí a gente teve outras pesquisas, porque não era só o índice das intimidações que precisava mudar. E aí, por exemplo, em 2019, a gente teve mais pesquisas que mostravam, porque esse é o nosso propósito. Nós não somos palestrantes, nós somos pesquisadores. O nosso trabalho envolve seres humanos. O nosso trabalho é fazer alguma coisa e comprovar que aquilo dá certo, e comprovar que é possível se transformar. Então, a gente, em 2019, faz mais uma pesquisa, em 2018, e os dados são publicados em 2019. E aí a gente vê que escolas, a gente compara escolas com equipe de ajuda e escolas sem equipe de ajuda. Será que se a gente comparar escolas aleatoriamente, essas que não têm equipe de ajuda, com aquelas que nós implantamos, a gente tem diferença? Tem menos ou mais alvos, mais autores, mais espectadores? E o que a gente viu? Tem uma diferença significativa. Lá em 2018, a gente já encontrou, sim, depois de 2 anos de implantação, quando a gente compara esses dois modelos, sem e com, tem diferença, sim. Olha lá, a gente já encontrou de novo uma diferença. E aí, vai lá, Sandy. Aí a gente faz mais uma pesquisa, a pesquisa da Sandy lá de 2018, quando a gente compara a adesão ao valor de justiça, de solidariedade, de respeito, a gente pega as respostas mais evoluídas, que a gente chamou de P3, as respostas ao valor as que são mais evoluídas das respostas, e a gente compara essas respostas, nós estamos lá, a seta pequenininha, são alunos em escolas que não têm equipe de ajuda, tá bem? A seta média é nos alunos que não são membros de equipes de ajuda, mas estão em escolas com equipes de ajuda. E a seta grandona, são alunos de equipes de ajuda em escolas com equipe de ajuda. Olha só o que a gente tem. Os alunos com equipe de ajuda têm resposta muito mais evoluída, depois, seguidos dos alunos em escolas com equipe de ajuda,
seguidos de escolas com não equipes de ajuda. Então, tem diferença na adesão aos valores? Tem diferença na adesão aos valores. Mas aí a gente vai pensar outro tipo de pesquisa. Vamos ver o que mais que a gente pode pesquisar. Será que, então, esses meninos eles têm uma crença de autoeficácia para ajudar? Será que eles estão se propondo a qualidade de serem proativos, de pró-socialidade, de ajuda, de colaboração, de pensar no cuidado com o outro? E a gente pensava, vamos ver como é que a gente vê isso? Vamos ver como é que são as crenças de autoeficácia dele para ajudar. Será que será que elas são diferentes? E aí a gente testou. Bom, dos membros de equipe de ajuda, a gente viu que elas são muito grandes. A gente transforma estes meninos em grandes ajudantes. As pesquisas da Vitória, que está aqui, as pesquisas da Sandy, que está aqui, mostram o quanto os alunos de equipe de ajuda se tornam meninos e meninas acolhedores, muito mais cuidadosos, muito mais com uma maior adesão, tem qualidades, as qualidades morais são muito maiores. Mas será que, quando eu penso na escola, será que os outros alunos, a mudança também para cuidar, para ajudar, será que muda completamente? E aí a gente já teve uma primeira coisa, um primeiro dado que nos fez coçar a cabeça. E aí nós encontramos que não, que os alunos das escolas que não estavam em equipes de ajuda, alunos de escolas que tinham equipe de ajuda, mas que não eram das equipes de ajuda, eles não tinham tanta crença de autoeficácia para ajudar quanto os que estavam na equipe de ajuda. Claro, a gente pensou, claro, os que estavam na equipe de ajuda tiveram formação para isso. Mas aí a gente pensou, mas o que nós queremos é que a equipe de ajuda forme quem não está na equipe de ajuda para que os outros também tenham essa ajuda, para que os outros também se fortaleçam. Epa, então tem alguma coisa que a gente vai ter que mexer aí. Tem mais alguma coisa que a gente tem que fazer. E aí era o nosso objetivo para os próximos anos. Então, nós já sabíamos que nós tínhamos cumprido com o objetivo. O nosso objetivo, portanto, era, então, fazer com que o trabalho deles fosse, então, como diz o César, molhar todos os outros alunos. Fazer com que todos os outros alunos, então, também se tornassem alunos que ajudavam também, não é? Fazer com que todos os outros alunos se tornassem uma comunidade. Bom, e aí, pode passar, Sam. Aí nós tivemos uma segunda fase de comparações. Comparamos o modelo brasileiro com o modelo espanhol. Na comparação do modelo espanhol, vou passar bem rápido, na comparação a gente sempre perdia. Sempre perdia, parece que está competindo, de forma alguma. Mas, na comparação, o nosso modelo, o modelo do Brasil, sempre tinha, o modelo da Espanha, claro, tem 20 anos. O modelo brasileiro tinha 2 anos, é lógico, não é? Então, tem menos frequência de intimidações, olha lá, menos frequência de intimidações na Espanha do que no Brasil. Pode passar, Sandy. Quando a gente pergunta como é que você se relaciona com a maioria dos estudantes, e a gente tem escolas sem equipe de ajuda, escolas com equipe de ajuda no Brasil, as escolas com equipe de ajuda no Brasil, elas têm muito mais alunos que se sentem bem, que têm bons companheiros, que têm boas relações com os amigos, não é? Do que nas escolas sem equipe de ajuda. Só que quando a gente compara com a Espanha, as escolas sem equipe de ajuda na Espanha têm melhores relações do que as escolas com equipe de ajuda no Brasil. Entenderam? Como é que a gente explica isso? Claro, na Espanha, o que a gente tem? Na Espanha, além da equipe de ajuda, a gente tem políticas públicas de convivência sendo implementadas no trabalho. A gente tem uma escola que não tem apenas a equipe de ajuda atuando na escola. Ela tem um conjunto de ações em que a equipe de ajuda é uma das ações, é um dos trabalhos para transformar o ambiente escolar.
Pode passar, Sam. E aí, então, a gente passa para a terceira fase, que era de sistematização e sustentabilidade do modelo brasileiro, porque além da gente ter que molhar todo mundo, a gente ainda tinha que transformar, sustentar esse modelo. O que era sustentar? Era transformar num modelo, descrever esse modelo para não ficar na minha mão, na mão do Raul, na mão da Sandy, na mão da Vitória, na mão da gente para a gente informar, porque a gente ainda estava indo de porta em porta formando as pessoas. E o que a gente queria era escrever de um jeito que toda a escola pudesse pegar o material e pudesse ir lá e formar os seus alunos. Então, o que a gente fez? A gente organizou um material que pudesse ser público, acessível e que todo mundo tivesse acesso. Então, todo mundo pode baixar gratuitamente esse material, ele está no site do Somos Contra o Bullying, a gente, que é o braço do GPEM que estuda isso, então a gente pode baixar. Esse material foi produzido pelos pesquisadores e pelos alunos, não é? Pelos alunos das duas escolas pioneiras que começaram com esse trabalho, o Colégio Biocêntrico e o Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Então, para dizer agora como é que nós estamos. Quanto tempo eu tenho? Tá. Então, para dizer agora como estamos. Segundo momento. Como estamos agora? Depois de tudo isso, vivemos uma pandemia. Depois de tudo isso, vivemos momentos em que valores que nós temos enquanto sociedade têm sido destituídos. Marcos existenciais estão sendo quebrados. Então, temos um panorama daquilo que a Thelma trouxe como dados no começo dessa manhã, que mostram um cotidiano no Brasil, principalmente, dados, por exemplo, do PISA, que mostram que no Brasil os nossos alunos são mais solitários, os nossos alunos se sentem menos pertencentes, os nossos alunos têm menos amigos, os nossos alunos se sentem mais deixados de lado. Pode passar, Sandy. Dados que mostram meninos e meninas sofrendo de ansiedade, meninos e meninas sofrendo de depressão. Pela primeira vez, os registros do SUS, aqui esse gráfico mostra que os registros, a taxa de registros de ansiedade, por exemplo, se vocês seguirem a linha vermelha, vocês vão ver que entre crianças e adolescentes, a taxa de registros, a cada 100 mil registros do SUS, crianças e adolescentes, foi maior do que entre adultos no Brasil no ano de 2024 pela primeira vez. Pode passar, Sam. As ocorrências, a Thelma já mostrou esse dado, só vou chamar a atenção aqui, para o suicídio, de 7, por exemplo, no Conviva, as pessoas do Conviva estão aqui, vocês sabem o quanto é dolorido para a gente ver esse dado? Olha lá, de 7 ocorrências de suicídio em 2019 para 67 em 2023. Pode passar, Sam, não vou passar rápido. E nós, o que nós temos encontrado nas nossas escolas, as pesquisas da Vitória, da Sandy, da Deise, que estão aqui, há bullying, sim, há bullying nas escolas. Há bullying menos nas escolas com equipe de ajuda? Sim. Há sim, nas escolas que nós temos equipe de ajuda? Sim. O número, a frequência com que as nossas escolas com equipe de ajuda enfrentam o bullying é menor? Sim. É menor. E este dado é comprovado aqui. Agora, pode passar, Sam, não vai dar para a gente parar muito, mas vejam, há mais espectadores defensores das nossas escolas com equipe de ajuda? Sim. Olha que interessante, quanto aos papéis dos nossos alunos, os espectadores, aqueles que assistem ao bullying, eles não são apenas um papel, eles têm papéis diferentes assumidos. Eles podem ser defensores, eles podem ser indiferentes ou eles podem ser reforçadores. Nas escolas com equipes de ajuda, eles são mais defensores do que reforçadores e do que indiferentes. Mas há ainda aqueles que são indiferentes e há aqueles ainda que são reforçadores. Ou seja, de novo, a gente não quer que eles estejam ali. É claro que a gente quer que sejam muito mais defensores. Então, o que é que eu vou precisar fazer, equipe de ajuda, para a gente molhar aqueles que ainda não estão sendo defensores, aqueles que ainda não estão defendendo as suas vítimas, não é? Ou as vítimas ali. Pode passar, Sam. Mesmo com as... Mas vejam,
Mas agora vem o mais importante aqui, o dado fundamental, aquele que dói, mesmo com as equipes de ajuda, há sofrimento. Esses dados são atuais, eles são de 2024. Agora, gente, olha só, a média de sofrimento emocional em escolas com equipes de ajuda em consolidação, ou seja, aquelas que começaram agora com as equipes de ajuda nos últimos anos, a média delas é de 25 pontos, numa escala de até 100, é isso, né, Vitória? A média de sofrimento emocional. A média de alunos de equipes de ajuda nas escolas já consolidadas é de 24 pontos. E a média nas escolas que não têm equipes de ajuda, interessantemente, com menos pontos. Isso significa o quê? Interessantemente, há mais sofrimento emocional em escolas com equipes de ajuda. Há mais sofrimento emocional entre escolas que há esse trabalho. O que esse dado está nos dizendo? Espera aí, nós não estamos cuidando, ou esse trabalho não está chegando a todo mundo, ou estes meninos estão nos contando muito mais do que está acontecendo na escola. Não é? Pode passar. Sempre, muitas vezes, por exemplo, nos últimos meses, olha só, medo de perder pessoas queridas, 42% desses adolescentes têm dito que eles têm medo de perder pessoas queridas. 41% desses adolescentes estão nos dizendo assim, eu estou com ansiedade todos os dias. 38% estão dizendo para a gente que tem mudança de humor. Olha os números absolutos. Olha quantos meninos e meninas adolescentes têm dizendo, eu estou pedindo socorro. E eu estou dando a minha voz aqui. Eu estou achando espaço para dizer aqui que eu preciso de ajuda. Pode passar, Sam? E mais, 6% destes meninos e meninas estão dizendo, eu muitas vezes, sempre, nos últimos 3 vezes, pensei em tirar minha própria vida. Isso significa socorro. Escola, eu estou aqui dizendo que tem alguma coisa errada comigo e eu estou aqui me sentindo acolhido quando você me pergunta, porque eu estou dizendo que tem alguma coisa errada e eu quero dizer, eu preciso de ajuda. Vejam, solidão, o que chama atenção nas nossas escolas, sempre 7%, 14,92% dizem que estão com solidão todos os dias, sempre, muitas vezes, nos últimos 3 meses. Desesperança, pode passar, Sandy. Vejam, meninos e meninas que dizem, eu não consigo me ver viva no futuro, não tenho esperança de que eu possa ser feliz, ter sucesso algum dia e de que vão ter orgulho de mim. Eu realmente acho que não chego viva até o fim do ensino médio. Ou outro que me diz que eu consiga, a gente pergunta se ele tem esperança no futuro, e eles dizem que eu consiga vencer a minha ansiedade e depressão, além de parar de me cortar e conseguir superar a anorexia. E mais um, não tenho esperança, sou uma fracassada e nem dou conta de mim agora, imagina no futuro. Eu estou derrotada, sem tempo, parece um looping de vida, de coisas ruins que roda sobre mim. Parece uma verdadeira desgrama acontecendo com a minha vida. Sinto que nem tenho mais forças de continuar em pé. Que eu esteja morta ou talvez tenha encontrado um sentido para viver no mundo. Apenas o vazio é o que eu sinto. Desesperança é o que sentem esses meninos e meninas. E estes meninos e meninas talvez estejam encontrando mais nas escolas com a equipe de ajuda espaços para dizer e pedir socorro. Então, para reiterar quem somos e para onde vamos. Não vai dar tempo, vamos passar, depois eu deixo os vídeos para vocês. Somos, então, um sistema de apoio entre iguais, com o mesmo desejo de fazer o bem. Não mudamos esse desejo. São 10 anos para revisitar e reiterar o papel desses jovens, gente. Eles não são terapeutas, eles estão aqui não para curar. Eles estão aqui, na verdade, para cuidar.
Porque há um sofrimento. Vocês viram, há um sofrimento. O que há nessas escolas, na verdade, é a abertura muito maior para que eles possam pedir socorro. Estes meninos e meninas pedem socorro e estes garotos e garotas que estão aqui representando 44 escolas estão aqui para cuidar. Então, este objetivo não foi modificado. Ainda somos um sistema de apoio entre iguais. Sim, somos um sistema de estudantes. Pode passar, Sam. Mas não nos chamamos mais equipes de ajuda, chamamos de comunidade de cuidado e apoio. Por quê? Vamos passar, Sam. Porque o que há de novo? Vejam, a lacuna em 2018, vocês se lembram? Uma das lacunas, eu esqueci de contar, naquela pesquisa que eu contei para vocês sobre autoeficácia, uma das coisas boas também que aquela lacuna mostrou, né, Raul? É que a gente tinha uma grande autoeficácia para os alunos de equipe de ajuda. Eles até apresentavam uma autoeficácia alta para ajudar em situações de bullying, mas eles tinham uma autoeficácia baixa para ajudar em situações de cyberbullying. Em 2018, imaginem agora, não é? Que a coisa piorou ainda mais. Então, vejam, aquela lacuna é uma lacuna muito mais séria agora, principalmente, olha que dicotomia que nós temos, quando nós temos uma lei no Brasil que proíbe o uso de celular na escola. Ué, Luciene, mas isso não seria o contrário? Não é bom que a gente ganhou tirando o celular da escola? Tiramos o celular, mas perdemos a possibilidade de discutir, de avançar nas questões de convivência cibernética, ou seja, de propositalmente propor discussões sobre quais são os problemas que nós vivemos no ciberespaço. Porque, infelizmente, nós deixamos para lá o uso do celular como se ele não existisse mais e os nossos meninos e meninas não tivessem mais que conviver na internet. E essa convivência continua existindo. E eis o grande desafio. O desafio será que essa comunidade ela precise abranger muito mais do que apenas as ações que são da convivência física que nós estamos ali vivendo. Ela não pode ser mais separada como equipe de ajuda cuida da convivência física, cybermentoria cuida da convivência online, outra cuida... não dá, nós teremos que cuidar, porque os problemas que acontecem na cyberconvivência explodem na escola, naquilo que é uma convivência física, ou a gente não mediada pela tecnologia, dizendo o nome corretamente. Isso significa que nós poderemos, como eu vou dizer, a partir das comunidades formadas, formar então subcomunidades que, preparadas para tal, vão dar atenção para espaços e trabalhos diferenciados. Mas eu preciso entender que o problema da convivência no espaço virtual, ele explode na escola, no espaço real, no espaço não mediado pela tecnologia também. Pode passar essa... a urgência de temas que são marcos civilizatórios necessários para serem implementados na escola. Nós já estamos atuando com esses marcos desde o ano passado, trazendo a capa do livro, cadê o pessoal das equipes de ajuda daqui das escolas? Que os meninos de vocês fizeram. Aqui, este é um material que daqui a pouco vai estar público, é um material, é um livro, é um e-book montado com propostas de jogos e alternativas e propostas de atividades montadas pelos alunos,
pelos jovens para atuação nas escolas com direitos humanos, tá bem? A gente depois diz para vocês onde é que vai estar para ser baixado também por todo mundo. A necessidade de reinvenção da escola. Em 2019, as escolas, lembram? As escolas espanholas, elas já tinham políticas públicas, lembram? Elas já tinham políticas públicas desde o ano 2000, que emplacavam, que já organizavam estratégias maiores do que a equipe de ajuda. Nós, no Brasil, não temos políticas públicas que trabalhem com o combate à violência organizado, sistematizado, intencionalmente, com a implantação de programas de convivência. Vocês viram aqui, assistiram ao vivo aqui um momento, como disse a professora Suzana, histórico, mostrando duas redes de ensino que fazem isso. Nós não tivemos aqui a representante, mas temos mais uma escola, mais uma rede, a rede de Batatais, que também implementa uma proposta de convivência. Mas vejam, o que são 3 redes numa estrutura de um país que tem tantos municípios, tantos estados, que tem uma conjuntura federal, municipal, estadual, particular, de tantas escolas. Então, as escolas precisam se reinventar, não é? Um modelo brasileiro, para vencer e confirmar modelos contrários a um modelo que insiste em colocar no lugar de professores um modelo militar, ou seja, insiste ao invés de uma educação libertária, uma educação pela obediência, uma educação pelo autoritarismo. Então, e, na verdade, o que nós queremos é uma educação libertária, uma educação que, de fato, e um material que seja livre, que seja público, que seja acessível para qualquer escola, para qualquer unidade de ensino, seja ela particular ou pública. Pode passar, essa é a última. E, finalmente, reestruturar este modelo significa repensar os seus termos, a sua fundamentação teórica. Nós não estamos mudando de modelo apenas, nós estamos repensando, fazendo uma escolha moral, uma escolha por autores latino-americanos, uma escolha por autores africanos, uma escolha por autores, por mulheres, uma escolha por autores que convergem para as igualdades, para falar sobre a diversidade, para falar sobre estes barcos que, infelizmente, têm sido quebrados. Nós queremos um modelo que, de fato, seja um modelo que faça com que as nossas escolas sejam realmente inclusivas, justas, cuidadosas e, de fato, democráticas. Não só no nome, mas que elas façam isso com as suas meninas e meninos que frequentam a escola. Estamos prontos? Que horas são? 3h05? Então, a gente assiste um vídeo agora para a gente ver estes meninos e meninas, o que eles são. Finalmente, um modelo brasileiro agora, porque nós não estamos mudando de nome só. A gente só está ganhando maioridade, tá bem? Maioridade se ganha aos 21, né? A gente ganhou aos 10, tá bem? Então, com vocês, os meninos e meninas, num vídeo que conta um pouquinho a história desses 10 anos. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, do que era antes. Estou
era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 A trilha. É o Danny Black e o Milton Nascimento, né, que cantam essa música. Perguntas? Vou abrir para eles aqui. Meninos, vocês querem falar? Olá, gente, prazer, eu sou a Eduarda, eu faço parte, agora que é comunidade de apoio, eu sou do Colégio Sagrada Família de Leme.
E eu acho que é muito importante a implementação desse programa nas escolas, porque mesmo a gente vendo nas pesquisas que é algo que a gente consegue ver mesmo, nós da equipe da comunidade de apoio nós conseguimos ver a mudança que acontece nas escolas, porque mesmo a gente não conseguindo talvez chegar naquela criança que às vezes não tem ainda coragem, a gente consegue enxergar que quando a gente está em pares, a gente consegue criar uma conexão. Porque quando a gente cria uma conexão com a pessoa ela começa a falar, a conversar e contar os seus problemas. E às vezes a pessoa nem precisa que você resolva ele, ela só precisa que você ouça. Ela precisa desabafar. Então, os alunos, mesmo a gente não sendo psicólogos, sendo profissionais, eu acho que a gente tem um papel muito importante nas escolas, porque mesmo os alunos eles tendo esses problemas, sabendo que podem contar com a escola, que nem foi falado aqui um pouco mais cedo, que a escola é um lugar de proteção, às vezes os alunos eles não têm coragem de falar com pares maiores. Mas quando a gente está de igual para igual, de criança para criança, de adolescente para adolescente, eles se sentem mais confortáveis, porque eles sabem que talvez eles não vão ser julgados, porque eles sabem que você talvez está na mesma situação. Então, é muito importante a implementação desse projeto, porque assim a gente vai conseguir uma melhor convivência e uma melhor evolução do ser humano. E esse projeto, sendo adaptado para a nossa realidade brasileira, ficou com a nossa cara, ficou com o nosso jeitinho, porque todo mundo sabe que o brasileiro tem o nosso jeitinho. E então, eu acho que esse projeto é incrível, só tenho a agradecer pela oportunidade da gente conseguir fazer o ser humano evoluir para uma pessoa melhor. Muito obrigada. Mais alguém? Parabenizar vocês, estudantes. Eu sou Rosemary, falo de Vitória, né? Vitória, Espírito Santo, e a gente está, vocês devem ter visto no primeiro momento, a gente está num momento... Geraldo Enéas, tá bom? Oi? Desculpa, a gente está com o microfone. Eu sou a Zeldana do Colégio Biocentro. Peraí, pessoal, que tá com a gente, só um minutinho. Peraí. Eles estão se apresentando também. Gente, entendi. Peraí, vocês estão vendo, né? Olha lá, vocês já entenderam, né? E aí, parabenizar os estudantes por esse momento, essa predisposição de estarem aqui. E eu queria perguntar a você, Luciene, quando a gente viu aquele dado da sensação dos estudantes espanhóis em comparação com os brasileiros, em relação ao sentimento de pertencimento, se isso, esse sentimento que a gente tem, o quanto disso não está relacionado com as estruturas, né? A gente está falando de Espanha, né, um país desenvolvido, e o Brasil, que tem um contexto colonial, né? O quanto disso, dessa percepção, e aí até entendo que esse movimento, essa caminhada de 10 anos, quando vocês optam, né, por tirar o nome de apoio entre iguais, a gente está fazendo uma afirmação, quando a gente está chamando de comunidade e dizendo, olha, entendemos que somos diversos, né? E aí a gente abre mão de uma perspectiva que tenta nos uniformizar ou nos universalizar. E aí fico pensando quantas características do processo civilizatório brasileiro não contribuem para esse sentimento dos estudantes, né? Essas estruturas que atravessam as nossas relações, né? E o desafio que está dado, porque diante do que a gente tem, né, da promoção, de contribuir para uma cultura de paz dentro do espaço escolar, como isso a gente consegue fazer com que todo esse ruído, que obviamente entra na escola, né, e é o ruído, não é muito mais do que ruído, é gritante, alarmante, que são as estruturas machistas, racistas, desiguais, de modo geral, como é que a gente consegue abraçar esses desafios, né, complexos. Claro, querida, você tem toda a razão. E é exatamente isso, não que
com as equipes de ajuda, essa não era uma tentativa de fazer. Claro que a gente fazia isso, e essa era a proposta também de ser feita, tanto que as escolas que implementavam as equipes de ajuda tinham essa proposta de implementação da equipe de ajuda dentro de um programa de convivência. Então, a gente sempre pensava que a equipe de ajuda é uma das pernas, a gente até brincava, é uma das bases, né, Sandra, quando fomos pensar dentro do Conviva. Então, mesmo com a equipe de ajuda, era a ideia de que ela é uma das alternativas, é um dos trabalhos a serem feitos na escola, não é? Mas a ideia de transformar em comunidade é, sim, primeiro esse pressuposto de que a comunidade ela envolve muito mais a diversidade, o diverso, o diferente, não é? E ela envolve e ela supera essa possibilidade de se pensar até no grupo, ela alarga os espaços, na ideia de equipe, não é uma equipe, alargar o espaço significa o abraçar a escola como um todo, não é? É o abraçamento dessa escola como um todo, então, da comunidade como um todo, gerando, na verdade, tanto que o primeiro encontro de tutores que nós tivemos esse ano, os tutores que estão aqui podem, né, nos dizer, o primeiro encontro que a gente tem de 2 em 2 meses, a gente encontra com todos os tutores para acompanhar, para estar junto, para todo mundo acompanhar juntos as dúvidas, a discussão, a fundamentação teórica conjuntamente com todas as escolas, foi exatamente para reiterar o que é o princípio que a gente não abre mão, né, que a escola precisa ser um ambiente de proteção e a escola precisa ser esse ambiente de bem-estar. Então, é a escola a própria comunidade. Então, antes de ser a comunidade deles, né, e eles tentando fazer com que esse abraçamento do resto da comunidade, a própria escola precisa ser essa comunidade. Então, abraçar essa causa por esses temas emergentes, então, por esse não ao racismo estrutural, esse não ao problema de todas essas questões que nós temos, esses problemas, esses marcos existenciais que estão sendo quebrados o tempo todo, principalmente neste momento que a gente está vivendo agora. Então, há uma necessidade dessa mudança da escola também. Então, não dá mais para a gente ter uma equipe de ajuda e achar que ela é suficiente para mudar o cenário, o contexto dessa escola. Ela não salva, ela não dá, ela não tem essa missão salvacionista. Ela é um desses componentes, mas ela é, na verdade, mais do que isso. Ela tem o propósito de fazer com que a escola se transforme numa grande comunidade. Ela não é só mais a comunidade como sistema de apoio, mas ela é disparadora dessa transformação que a escola tem que ter. Ou seja, a escola tem que se transformar numa grande comunidade. Essa é a ideia, não é? Ô Lu, tem uma pergunta aqui, e já todos nós vamos entender o que são esses nossos visitantes. Em breve, né, vocês que estão aí em casa nos assistindo, então aguardem só mais um minutinho que a Lu vai responder uma pergunta que chegou de uma psicóloga de uma rede municipal. Então, como os adolescentes articulam o cuidado com os adultos da escola após a identificação ou a procura de um aluno para ajuda? Quem responder? Pensando na rede de proteção de crianças e adolescentes. Né? Então, é uma pergunta direcionada, talvez, à Lu, se a gente pensar na questão da rede de proteção, e sem combinar absolutamente nada, né? A participação deles era só estar nessa mesa. Mas a gente conta também com a ajuda de vocês. E daí a gente lança a pergunta. Vocês entenderam? Quando a pergunta, na verdade, é essa. Como vocês articulam ajuda? Porque a gente imagina que só adulto pode ajudar as crianças, os adolescentes que precisam. Então, como vocês articulam a ajuda de vocês? Como vocês fazem essa ajuda quando vocês identificam alguém que precisa de ajuda ou ainda quando alguém solicita uma ajuda? Como vocês fazem isso? O que vocês fazem? O que faz quando alguém precisa de ajuda? Combinado. Quem quer falar? Não?
Tá, sem medo, vai lá. O que faz quando alguém pede ajuda? O que vocês fazem? A gente conversa com a pessoa e daí tenta ajudar ela a resolver aquele problema, sentando do lado dela nas horas vagas. Tentando? Sentando do lado dela nas horas vagas. Uhum. Olha, sim. O que mais? Então... Acho que ter a escutativa, você poder, às vezes a pessoa, é o que nem ela falou, a pessoa às vezes só quer desabafar, só quer falar para alguém, e não quer que seja julgada, não quer opinião nenhuma, na verdade, ela só quer tirar dela, e acho que isso é o mais importante também, a gente saber escutar, a gente tem que saber apoiar as emoções dela, a gente tem todo um processo, um protocolo a ser seguido, que a gente aprendeu na nossa formação, e é um processo legal de entender como é que funciona, não diria desafiador, mas é super legal, assim, você poder ver a pessoa mal, assim, e você chega nela e ela começa a desabafar e começa a melhorar, é uma experiência bem legal. Então, na nossa formação, como o Luca disse, nós temos passos a ser seguidos, como base para a gente não chegar na pessoa, porque a gente não pode chegar na pessoa, oi, eu vi que você tem tal problema. A gente não pode, porque, a gente já vai deixar ela na defensiva. Então, quando a gente identifica o problema, nós vamos nos aproximando, criando uma conexão para ela conseguir dizer, porque, na verdade, apesar da gente conseguir identificar o problema, não o problema, mas que tem alguma coisa incomodando, a gente não pode sair deduzindo qual é o problema que ela está sofrendo. Vamos supor, eu vi que ela está muito retraída. Eu não sei se ela sofre alguma coisa em casa ou se ela está sofrendo bullying na escola. Então, a gente tem que criar essa conexão e chegando perto dela para a gente conseguir conversar, entender o que ela precisa, se ela precisa de um apoio que a gente possa ajudar, ou porque tem coisas que a gente não consegue, né? Não está no nosso alcance de aluno, da comunidade, a gente não consegue. Então, a gente precisa do apoio de um psicólogo, de responsáveis. Então, a gente tem que entender. Então, quando o aluno ele não chega até a gente, quando ele não vem conversar, falar, eu estou precisando disso, eu estou vendo meu amigo sofrer isso, a gente precisa passar por essas fases para tentar identificar a observação, a aproximação. Então, a gente tem os nossos passos da nossa formação. Então, aí a gente só não pode chegar e já de cara na pessoa, a gente tem que ir com calma. E, às vezes, quando é o caso da pessoa e ela não se abre, às vezes, só da gente conversar com a pessoa, para ela se sentir, para ela perceber que tem alguém que está do lado dela, querendo ajudar, buscando saber o que ela está passando, às vezes já ajuda. Então, é o perceber do que ela está passando e o estar lá do lado. E como a pergunta traz uma certa preocupação, né, porque traz esse viés, e a rede de proteção? Sendo, no nosso modelo inicial, equipe de ajuda ou comunidade de apoio, algo do qual nós não abriremos mão é que algumas questões, algumas dificuldades, alguns problemas desses adolescentes no nosso ambiente escolar não serão resolvidos pelos adolescentes. Né? Então, acho que isso é algo que não muda nas comunidades, né, de cuidado e apoio. Determinados problemas, né, que são aqueles que colocam em risco a segurança, a vida, a saúde dos colegas, não são eles que resolvem. Eles encaminham, porque nós, dentro da escola, permanecemos fazendo parte de uma rede de proteção e que nós temos capacidade, estratégias que eles
não dão conta e que não é responsabilidade deles. Então, eles atuam em tudo que eles disseram. Nós somos uma escuta sem juízo, nós somos uma escuta, nós somos uma companhia, nós somos um apoio, nós somos aquele que ouve e, às vezes, o desabafo é suficiente. Mas, em outras situações, nós, enquanto adultos da rede de proteção também, de uma instituição educativa, precisaremos cuidar, né, tanto com estratégias que estão para além deles, com estratégias de organização de sala de aula, de organização de grupo, algumas pessoas estratégicas também na escola, no cuidado e na proteção de alguns alunos, o contato com a família, com alguns profissionais que eles talvez precisem. Então, os casos simples, eles podem sim apoiar. Os casos graves que colocam os adolescentes em risco, jamais serão responsabilidade deles, permanecem sendo responsabilidade nossa. Vamos contar com eles? Sem sombra de dúvidas, né? Então, a gente continua contando, nós fazemos a nossa parte, eles a deles. Acho que agora a gente precisa ir para os nossos... Vocês viram que a gente tem visita? Boa tarde, gente! Olá! Oi! Onde é que... Fala oi aí para eles. Onde é que eles estão? Ali, aqui. Estou aqui tentando achar o Acho ombro que vocês podem abrir a câmera agora. Oi, pessoal! Aqui. Oi! Tudo bem, pessoal? Vamos abrir a câmera para falar oi? Oi, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas! E aí? Será que eles estão vendo a gente, Sam? Aqui? Eu viro, é aqui mesmo? Aqui? Aqui? Vocês estão ouvindo, pessoal? Estão me vendo? Eu acho que eles não estão ouvindo e nem vendo. Então, tá bom. Então, tá bom. A gente queria chamar, então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Como é que a gente vai comemorar aniversário sem o dono da festa? Não é? Não dava. Então, como é que a gente ia trazê-los aqui? A gente faz aniversário, a gente faz um encontro nacional de 2 em 2 anos. Só que esse ano não era ano do encontro nacional. Então, a gente resolveu trazê-los aqui, não é? Mas é semana de prova, semana de avaliação em muitas escolas. Então, aqueles que terminavam as provas, aqueles que... Não! Ah, meu Deus, eles não estão ouvindo, Sam. Oh, meu Deus, vai falando aí com eles, então. Como é que a gente faz, pessoal, para eles escutarem? Eles estão ali para a gente cantar parabéns. Estão aqui para a gente cantar parabéns para eles. Aqui, a gente vai cantar parabéns todo mundo junto. E a gente queria chamar aqui para estar junto com a gente os tutores das escolas que têm equipes de ajuda, que têm comunidades de cuidado e apoio. Cadê o povo que tem comunidade na escola? Quem tem? Olha lá. Vem cá, o pessoal lá de Leme, quem mais? Do Santo Agostinho, aqui do Bandeirantes. Vamos, gente! Vamos aqui! Agora vocês estão ouvindo? Estão? Que bom! Então abram as câmeras, porque a gente vai cantar parabéns. Está todo mundo aqui. Os tutores das escolas que têm as comunidades de cuidado e apoio. Venham, meninos, aqui para frente também. E vamos lá, vamos contar até 3 para a gente cantar parabéns para todo mundo? Vamos lá? Abrindo a câmera, pessoal. Vamos lá, para a gente cantar. 1, 2 e já! Parabéns! E para as comunidades, nada. Então, como é que é? É pique. É pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora. É hora.
Obrigada, pessoal. Um beijo para vocês. Obrigada por vocês terem dedicado esses minutinhos com a gente aqui. Muito obrigada. Um beijo, crianças. Um beijo, pessoal. Beijo. Obrigada, gente. Parabéns. Parabéns pelos nossos 10 anos. Muito obrigada. Meninos, aqui agora vocês, por favor. Aqui, porque agora é com vocês. Bom, e a gente encerra essa mesa como? Né? Então, com perguntas, né? Com a participação deles, mas de uma forma, acho que ainda mais simbólica, eles também não sabem disso. Nós gostaríamos de presentear cada uma das escolas de vocês, representando as 44 escolas que já têm as comunidades de apoio, com uma muda de um IP branco. E por que essa árvore que a gente deseja que vocês levem às suas escolas e plantem juntos na escola? Primeiro, porque é uma árvore que tem um tronco tortuoso, mas a raiz é sólida. E branco, porque representa o nosso desejo de paz. E é uma árvore que representa também força e resiliência. Então, nós queremos presenteá-los com essas mudas para que vocês levem para as escolas, plantem e lembrem sempre que algumas características dessas árvores, meninos e meninas, elas têm muito a ver com a convivência. Precisa de uma raiz forte, nem sempre é tão simples, geralmente é tortuosa e demora tempo. E precisa da ação humana. Então, assim como uma antropóloga há muito tempo respondeu a pergunta sobre o que a gente tem de mais antigo, né, da civilização humana, e ela diz, um fêmur que estava quebrado e foi restaurado há mais de 15 mil anos atrás. E aí a Lu falava da natureza humana, que às vezes pode sim ter algumas situações de vitimização, mas a gente precisa acreditar que a natureza humana, desde muito tempo, é uma natureza de cuidado. Então, se há 15 anos atrás nós temos esse símbolo desse fêmur curado, ou seja, alguém cuidou dessa pessoa por algumas semanas, nós temos, depois de todos esses milhares de anos, meninos e meninas que estão dispostos a permanecer cuidando. Então, que essa árvore represente isso para vocês e para nós também representa esperança. Vocês são a nossa esperança. Muito obrigada. Aê! Que lindo! Que lindo! É sempre revigorante escutar esse trabalho de apoio entre pares por elas e eles, né? Pela voz, de fato, de quem se desenvolve a partir dessa prática. Agradeço também a professora Luciene e a Sandy. Um minutinho. Das 15h30. Isso. Aí o Vira vai sentar.